Bom dia, irmãos e irmãs. Só reforçando que semana que vem o culto vai ser no seminário, por razões de obras aqui. Então, como o Diego enfatizou, por favor, espalhem a palavra. E domingo que vem, nós temos um outro atrativo. Hoje nós estamos encerrando nossa série Abacuque. Semana que vem o Tiago vai dar início a uma série em 1 Coríntios. Então nós vamos ficar um bom tempo aí caminhando com esse livro bíblico. Provavelmente a gente vai depois passar na sequência 2 Coríntios também. Um livro extremamente relevante para nós hoje. Bastante temas aí palpitantes para nós: divisão na igreja, disciplina na igreja, santidade perante o mundo, o que acontece quando a igreja tenta relativizar sua mensagem, ou a mensagem do evangelho, para agradar aqueles que estão fora da igreja. Então tem bastante temas aí importantes para a gente refletir. Então orem por isso também. O Tiago vai dar abertura a essa exposição e a gente vai seguir aí durante um tempo, voltando às epístolas do Novo Testamento. Nós tratamos hoje de Abacuque capítulo 3, nós vamos tratar do capítulo inteiro, e antes de nós lermos e expormos o capítulo, é bom a gente lembrar onde nós estamos. O tema geral é: Deus controla a história das nações? Você deve ter notado que eu tenho enfatizado bastante a questão do tema, porque é uma questão básica para a gente interpretar corretamente um livro bíblico, é a gente entender não só a estrutura do livro, mas a ideia central do livro. Então, a ideia central de Abacuque, e eu espero que esteja ficando claro para vocês, é que Deus de fato controla a história das nações, Deus controla a história do mundo, a criação não foi abandonada pelo Criador, antes mesmo com caos, Deus continua reinando sobre a criação. Então esse é o tema geral: Deus controla a história das nações. Pergunta. Capítulo 1, verso 1, nós temos a introdução do livro, bem breve. Depois, capítulo 1, versos 2 a 4, nós temos a primeira queixa, ou a primeira reclamação do profeta, até quando o Senhor vai demorar para disciplinar os pecados do povo da aliança, porque Deus não intervém. E aí nós consideramos também a primeira resposta de Deus, vai do verso 5 até o verso 11. Deus diz que vai intervir, só que ele vai trazer a Babilônia para disciplinar os pecados de Judá e de Jerusalém. Isso causa um escândalo na mente de Abacuque. E aí nós temos a segunda queixa, que vai do capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 1. Como é que Deus, sendo santo, pode ser servido à Babilônia e permanecer puro? Esse é o dilema de Abacuque. Como é que Deus vai usar uma nação mais pecadora do que Judá e Jerusalém, a cidade de Jerusalém, para disciplinar o povo eleito? Então essa aqui é a confusão na mente de Abacuque. E nós começamos a ver de Abacuque capítulo 2, verso 2 até verso 4, e depois do verso 5 a verso 20, a grande resposta de Deus. Deus vai dizer, em primeiro lugar, para Abacuque que ele deve registrar a profecia, de tal forma que mesmo pessoas com pressa possam ler essa profecia, porque ela vai ocorrer de fato. Deus determinou que a profecia ocorra. E a última resposta de Deus é que Deus é contra o soberbo, contra o arrogante, contra o orgulhoso, e Deus é por aquele que é justo pela fé. E o capítulo 2, versos 5 até o verso 20, é a condenação de Deus contra os orgulhosos. Nós tratamos disso semana passada. 5 pecados específicos dos orgulhosos, arrogantes, são desmascarados nessa sessão, e há uma promessa de que Deus virá para disciplinar também, ou para derramar a sua ira sobre os pecados daqueles que Deus mesmo usou. Então, de uma forma bem prática, Abacuque aponta para a gente que, ainda que Deus use seres humanos pecaminosos, Deus use impérios iníquos, esses impérios darão conta dos seus pecados diante de Deus, e Deus permanece santo mesmo que use agentes maus. Deus não tornou essas pessoas más, elas são más por nascença. O pecado delas procede de Adão, mas Deus se serve da loucura, da maldade dessas nações ímpias e de pessoas ímpias para fazer a sua vontade, só que no último dia o pecado dessas nações será castigado. Deus derramará a sua ira sobre esses pecados. E a questão que nós terminamos semana passada é: no final também cometemos esses pecados. Como é que a gente se livra da ira vindoura? Sendo justos pela fé, ou sendo pela fé cobertos pela justiça perfeita que Deus
nos concede. E agora nós vemos a resposta final de Abacuque. Você lembra que Abacuque 2:20 termina com uma ordem de silêncio. Deus corta toda a possibilidade de Abacuque voltar a contra-argumentar diante de Deus. Deus está no seu santo templo, Deus reina no seu palácio celestial, o universo está diante do Criador Todo-Poderoso, então agora todos devem ficar quietos, todos devem se aquietar. E Abacuque começa a responder a Deus. Abacuque 3, verso 1 até verso 19. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue seus passos. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-o descoberto dos pés à cabeça. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Antes da gente dar uma olhada verso a verso do capítulo inteiro, vai ser de ajuda a gente ter uma visão panorâmica do que essa oração trata. Essa oração trata de uma visão. Abacuque descreve a visão que ele tem. E nessa visão, depois de uma breve introdução, versos 1 e 2, ele descreve, versos 3 a 7, Deus vindo na tempestade. Depois, versos 8 a 12, Deus vindo como um guerreiro celestial. Depois, versos 13 a 15, Deus triunfando contra toda oposição. E nos versos finais 16 a 19, que são bem famosos, algumas vezes a gente até canta esses versos, alguns coros aí, você tem uma expressão de vitória do profeta, vitória contra tudo e contra todos. Vamos voltar então, verso 1, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. A nossa tradução que nós temos usado aqui, a Nova Almeida, ela traduz uma expressão hebraica chamada sigionet. Essa expressão é encontrada no Salmo 7. Na verdade, aqui, o nosso profeta, ele dá uma dica de como essa oração deve ser cantada. No final do capítulo, verso 19, você tem uma menção aí ao mestre de canto, uma outra tradução diria ao mestre regente ou regente de coros, e que essa oração deve ser cantada com um acompanhamento de instrumentos de cordas. O que vem a ser essa expressão sigionote?
A ideia aqui é que esse salmo deve ser cantado com vibração, até mesmo com expressões corporais. Alguns de vocês viram o jogo da Alemanha ontem e vocês devem ter notado a explosão da torcida quando o Kroos faz o gol literalmente salvador aos 50 minutos do segundo tempo. Eu fiquei impressionado porque Sport TV, repassando lá o lance do gol, uma hora ele para e deixa o espectador ouvir o som da torcida da Alemanha. Quando ocorre alguma coisa desse gênero, a gente não responde totalmente duro, impassível, como se aquilo não tocasse nosso coração, nossas entranhas. A gente explode de alegria quando a gente participa de um momento como aquele. A ideia é basicamente a mesma aqui. A suposição que nós temos aqui é que quando esse salmo era cantado pela congregação, as pessoas deveriam louvar a Deus de forma bem entusiasmada, bem emocional, não como a gente costuma brincar, né? Um culto formal, né? Ok, vocês captaram a mensagem, mas a ideia aqui é literalmente você imaginar o profeta e aqueles que acompanham o profeta celebrando a Deus com esse salmo, levantando as mãos, pulando, saltando, posto que o que é descrito aqui é um prenúncio de uma vitória espetacular, uma vitória que não pode ser roubada por ninguém. Então nós temos essa primeira indicação de como essa oração deve ser acompanhada. Ela deve ser acompanhada com instrumentos de cordas, um tipo de viola que era usada naquela época, mas ela deveria ser cantada de forma bem entusiasmada, de forma bem passional, de forma bem emocional. Você lembra que o profeta está a ponto de ser despedaçado. De um lado, ele entende que o povo da aliança não tem vivido de acordo com os mandamentos da aliança. Do outro lado, ele fica espantado quando ele descobre que Deus vai trazer a Babilônia, um império muito cruel, como já foi descrito aqui, para disciplinar os pecados do povo da aliança. E nessa tensão, agora, o nosso profeta irrompe em louvor e alegria e celebração, de forma bem emocional, na presença de Deus. Então, nós temos aqui um salmo litúrgico, a estrutura é basicamente de um salmo, há uma série de paralelismos em toda esse capítulo que celebra com alegria a redenção, a ajuda, a vitória que vem de Deus e que é dada a glória toda para Deus. E o salmista, nessa introdução, ele começa dizendo que ele ouviu a respeito dos grandes feitos do Senhor. É isso que significa a fama. Em outras palavras, o nosso profeta aqui, ele traz em memória o que Deus fez no passado. E nós já temos falado um pouco aqui de como lidar com o sofrimento, com angústia, com decepções, e a gente não consegue passar por essas tribulações se a nossa memória não foi previamente alimentada com quem Deus é, com o que Deus fez. Nós tratamos isso num dos sermões aqui, quando tentamos gastar algum tempo pensando nos vocábulos que Abacuque usa para descrever Deus. Ele é o eterno, Ele é o santo, Ele é o poderoso, Ele é aquele que é, Ele é o que reina sobre todas as coisas. E Abacuque agora não só tem em mente quem Deus é, mas Abacuque lembra o que Deus fez no passado e ele teme. E o temor aqui não é um mero medo, o temor aqui é reverência na presença daquele que é mais alto do que todos nós, daquele que é maior do que todos nós, aquele que tem mais majestade do que todos nós. Nossa tradução aqui também não é muito boa. Ela diz: o Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. A Nova Versão Internacional, e Almeida 21 é mais precisa, diz: eu ouvi a tua fama, eu tenho ouvido sobre a tua fama os seus grandes feitos e eu tenho temor. Essa é a resposta de Abacuque. Ele está diante não de um igual, mas ele está diante do Senhor Deus, do Criador de todas as coisas, daquele que dispõe das nações como lhe apraz, como ele quer. E aqui a gente tem outro texto muito famoso de Abacuque, um pedido para que o Senhor, nota mais uma vez a forma de grafia, a palavra está em versalete, então Abacuque está implorando a Yahvé, ele está pronunciando aquele nome que não é pronunciado pelo judeu, o chamado tetragrama sagrado, ele está invocando Deus pelo santo nome dele, ele está, por assim dizer, relembrando a Deus que ele, Deus, é o Deus da aliança inquebrantável feita com Judá. Então ele relembra esse Deus da aliança ao mencionar o seu nome, e ele suplica para que Deus dê avivamento
para o seu povo. Essa expressão aviva ou aviva-nos, ela é bem presente nos Salmos. Você pode depois voltar, eu coloquei só alguns exemplos aí no quadro, né? Salmo 119, verso 25, 37, 40, 88, etc. Mas, por exemplo, o Salmo 85, verso 6, tem a famosa oração: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo volte a se alegrar em ti. Então, o nosso profeta, entendendo que Judá e Jerusalém, a cidade que Deus ama, está na ameaça de ser destruída pela Babilônia, ele implora para que Deus reavive o seu povo. Ele suplica para que Deus dê reavivamento para o seu povo. Abacuque aqui entende que mais do que ter um reino estabelecido e ter uma cidade que é santa para as nações, mais importante do que isso é ter a presença de Deus entre o povo, reavivando, reanimando, dando vida a essa comunidade. E ele implora então que Deus, no decorrer dos anos, nos anos que virão, lembra que Abacuque escreve essa profecia mais ou menos 20 anos antes da destruição de Jerusalém, ele implora avivamento. Pensando em termos de história bíblica, essa oração vai ser realizada, sobretudo, com Esdras e Neemias, quando o templo é reinaugurado, depois do exílio, um templo com muito menor glória, muito menor impacto arquitetônico do que o templo de Salomão, que foi destruído pela Babilônia, mas Esdras se põe diante do povo, começa a ler a palavra, os levitas começam a explicar a palavra, e uns começam a chorar de alegria, outros começam a chorar de quebrantamento. Então, bem depois, quase 100 anos depois, essa oração encontra a sua consumação. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Um pedido básico aqui, que Deus dê vida espiritual para a comunidade do povo de Deus, para que a obra de Deus seja conhecida entre esse mesmo povo. E aí, essa introdução termina com um pedido básico: na tua ira, isto é, quando Deus vier subverter as nações, quando Deus vier fazer as nações, trazer a Babilônia para destruir Judá e Jerusalém, que Deus dose a ira dele com misericórdia. A gente precisa entender o significado de misericórdia aqui. A misericórdia é Deus não conceder aquilo que a gente merece. No final, e nós vimos isso semana passada, todos nós merecemos a ira divina. Nós não recebemos a ira divina porque nós somos justos pela fé, nós cremos em Deus e por isso fomos cobertos com a sua perfeita justiça. Então, num tempo de caos e confusão, quando parece que Deus está julgando uma nação, a gente tem a liberdade, a gente aprende isso aqui com Abacuque, para que Deus não dê aquilo que a gente merece. Deus refreie a sua mão, mesmo que a gente mereça o derramar da ira de Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha piedade de nós. Quando nós olhamos a situação do nosso país, a gente precisava ficar desconfortável, e muito desconfortável. Nós, segundo as últimas pesquisas, nós evangélicos chegamos a 25% de brasileiros. Algumas outras pesquisas sugerem que em mais alguns anos, mais 10, 15 anos, nós vamos chegar a 40% da nação brasileira. Qual é o nosso impacto no Brasil? Qual é o impacto que nosso testemunho tem oferecido ao nosso país? Nós somos de fato sal e luz da terra, como diz o Novo Testamento? Como explicar, de um lado, a igreja crescendo tanto e ganhando tanta influência na sociedade, do outro lado, prevalência de corrupção, violência, alguns estados que há grande número de evangélicos, estados muito violentos. Como explicar isso? Como explicar uma nação tão rica como a nossa, lutando com dificuldades do século passado no campo de saúde, distribuição de renda, etc. e tal? Será que Deus é contra nós? Será que Deus é contra a nossa nação? Será que Deus está julgando a nossa nação? Se é assim, então nós podemos invocar Deus e pedir: Senhor, no tempo da ira, tenha misericórdia, refreia a tua mão quando tu vieres a julgar. Antes da gente continuar, nós temos aqui 3 princípios básicos para a nossa vida de oração. Primeiro princípio básico, humilhação. A verdadeira oração é precedida por humilhação, por quebrantamento. O nosso profeta diz: eu tenho ouvido a tua fama e eu temi. Nós, se queremos ser atendidos, se queremos ser ouvidos, se a gente
tem a liberdade de debater com Deus, como a gente aprende aqui em Abacuque, tudo isso, nossos pedidos, súplicas, intercessões, nosso debate com Deus é feito com absoluta humildade. Ele é o Criador Todo-Poderoso, nós somos criaturas. Ele permanece sempre, sempre, Ele é eterno. A gente é passageiro, temporário. Nós todos estamos fadados à morte. Deus é aquele que é. Então, a gente aprende com Abacuque que um dos elementos de uma oração verdadeira é esse ato de quebrantamento e humilhação na presença de Deus. A gente não está falando com aquele cara lá do alto. A gente não está falando com alguém com que a gente tenha familiaridade. A gente não está conversando com alguém que a gente possa domesticar. Não, nós estamos tratando das nossas vidas, nossos pedidos, anseios, tensões com o Altíssimo. Então a gente entra na presença dele humilhados e quebrantados. A ideia de temor, me sinto alarmado ou eu temi, implica aqui adoração. Deus é Deus, nós somos pó. Deus é o Criador, nós somos criaturas. Nós adoramos, nós celebramos, nós reconhecemos que Ele está nas alturas enquanto a gente não é nada. Então, esse é um segundo ponto. E aí, o terceiro ponto, a gente tem liberdade de abrir o nosso coração na presença de Deus. Esse Deus, como diz Hebreus 12, 29, que é um fogo consumidor, Ele tem prazer em vir a nós e atender nossas petições. Mas, do outro lado, para nós sermos atendidos ou podermos nos dirigir a esse Deus com confiança, a gente entra na presença dele humilhados, quebrantados e também adorando. E aí nós entramos na visão de Abacuque. Aqui tem um ponto importante, que se você não entender, você vai perder o significado mais profundo dessa passagem bíblica aqui. No primeiro capítulo, quando Abacuque entra em crise, porque Deus diz que vai trazer Babilônia para julgar os pecados de Jerusalém e Judá, Abacuque se dirige a Deus usando alguns vocábulos. Ele usa uma linguagem descritiva para falar de Deus. Deus é santo, Deus é eterno, Deus é poderoso, Deus é a rocha, Deus é aquele que é. Nós aprendemos essa linguagem discursiva, por exemplo, na nossa classe de doutrinas. A gente tem um tópico para falar de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Deus como Criador, Deus como Provedor, Deus como amor, Deus como graça, Deus como santidade, etc. Mas, preste atenção, nem sempre essa linguagem do discurso, essa linguagem que define, nos ajuda em tempos de provação. Aqui é uma mudança do capítulo 1 para o capítulo 3, no que se refere a falar de Deus, o discursar sobre Deus. No capítulo 1, então, Abacuque descreve quem Deus é. Ele apela para alguns vocábulos para conceituar quem é Deus. E ele traz isso à memória. Mas agora, quando Deus se apresenta ao profeta, o que a gente nota é que Deus é muito maior do que esses vocábulos. E Deus oferece aqui uma linguagem imaginativa para o profeta. Isto é, quando Deus vem, Deus é tão maior do que aquelas outras palavras conceituais dadas no primeiro capítulo, que Abacuque tem que literalmente pintar Deus para tentar comunicar quem é esse que vem para lutar e salvar o seu povo. Faz algum sentido? Dá para entender? Quer dizer, de um lado, no primeiro capítulo, Abacuque usa a cabeça. No terceiro capítulo, Abacuque está usando a imaginação. Se você quer entender direitinho o capítulo 3, enquanto a gente lê o capítulo, você tem que, como a gente fazia quando era criança, tentar imaginar toda a cena. Imaginar Deus vindo como a grande tormento, a grande tempestade, como raios que relampejam. Aí muda a imagem. Deus vindo na tempestade não é suficiente para abarcar quem Deus é. Então, a segunda imagem é Deus vindo como um cavaleiro, cavalgando sobre muitos cavalos e destruindo, derrotando tudo que ele vê pela frente. Então, de um lado, a mente é alimentada, mas do outro lado, a imaginação também é nutrida. E é a imaginação que impressiona a gente aqui. Você vai ler Apocalipse errado se você quiser ler Apocalipse como um discurso. Apocalipse também apela à nossa imaginação, e eu vou tentar fazer uma ligação entre uma passagem de Abacuque 3 e o que a gente vai ver mais adiante. Versos 3 a 7.
Abacuque vê Deus, então, vindo no meio da tempestade. Ele tem uma visão do Senhor vindo no meio da tempestade. E o verso 3 tem um ponto interessante. A palavra Deus aparece aí. E esse Deus é o santo, aquele que é completamente puro. A palavra hebraica usada para Deus aí não é Elohim, a palavra que é comumente usada no Antigo Testamento para descrever Deus, e que a gente já encontra, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, que seria melhor traduzido como deuses. Isso é, o plural significa, para o judeu piedoso, que Deus é tão mais elevado do que toda a criação, que simplesmente falar desse Deus único, Yahvé, no singular, implica diminuir a glória e a majestade tremenda dele. Mas nota, todo o contexto aqui implica que Deus é Senhor até sobre o mal. Até a maldade humana está debaixo do controle divino. A expressão, a palavra usada aqui no verso 3, então, não é Elohim, é Elohá. Isto é, Deus no singular, não deuses, como em Gênesis capítulo 1, mas Deus. Qual é o ponto de Abacuque aqui? O que Abacuque quer frisar pelo uso dessa única palavra, Deus, singular, é que tudo ocorre no final por conta da majestade desse Deus único. Não há duas divindades lutando no universo pelo controle da criação. Não há Satanás, usando a linguagem do Novo Testamento, Satanás de um lado lutando contra Deus, os dois no mesmo pé de igualdade, como se o universo fosse um tipo de dualismo macabro e o futuro fosse uma possibilidade aberta. Não, aqui há um único Deus, Yahvé, e esse Deus reina sobre tudo e sobre todos. Mesmo a maldade dos homens está debaixo do controle desse único Deus. Ele não divide seu poder, sua glória, sua onipotência com nenhum outro ser que não Ele mesmo. Isso é importante a gente notar aí, Deus. E aí vem uma descrição que algumas vezes a gente perde aí. Ele vem de Temã, o santo vem do Monte Parã. O que Abacuque começa a colocar diante de nós aqui? Lembra, ele fala que ele ouviu a fama e ele temeu. Ele ouviu os feitos poderosos de Deus e temeu. Ele começa a ter uma visão de Deus aqui, como aquele Deus que com grande poder libertou o seu povo do Egito. Todas as descrições geográficas aqui, Temã e Parã são descrições geográficas, remetem à vinda do povo, à saída do povo do Egito, quando Deus, com um braço forte, destroçou o Egito, tirou seu povo do cativeiro e levou-os para uma terra onde manava leite e mel. Parã aqui é a cadeia de montes do Sinai. Então, o nosso profeta, ele tem uma visão do único Deus, marchando sobre a terra, vindo com o mesmo poder de outrora. Da mesma forma, esse é o ponto aqui, da mesma forma que Deus, com poder, fez o êxodo, Ele mesmo fez o êxodo no passado, Ele fará agora no presente. E é bonita a expressão final do verso 3, esse Deus que vem do sul, vem da direção da península do Sinai, Ele vem cobrindo os céus com sua glória e toda a terra celebra a vinda do seu nome. Mais uma vez, a gente não vai conseguir vencer provação e sofrimento se a gente não for nutrido por uma igreja saudável. Nós não vamos conseguir passar pelas lutas e desafios da vida se nós não aprendermos Sagradas Escrituras, se nós não enchermos nossa memória das histórias bonitas da Bíblia. E aqui, Abacuque, ele relembra quem Deus é e Deus concede a visão para ele. Da mesma forma como foi outrora, será no tempo determinado. Ele veio com poder no passado, tirou o povo do Egito com poder. Ele virá com o mesmo poder para salvar o seu povo. E toda a descrição que vem na sequência, versos 4 a 7, dá a ideia de que Deus vem com uma grande tormenta, uma grande tempestade no deserto. Você lembra que quando Deus desce ao Sinai, o Sinai rugiu, o Sinai tremeu. A ideia aqui é similar. Deus vem avançando e ele vem avançando como uma tempestade de raios e trovões que toda a terra consegue visualizar. É bonito o jogo de palavras do verso 4, o esplendor de Deus é como a luz, e lembra que você não consegue ficar olhando muito tempo para a luz, os nossos olhos se irritam como quando a gente olha para a luz, os raios saem da mão de Deus, é como se trovões brilhassem da mão de Deus, mas ao mesmo tempo que Deus se revela nessa explosão de luz, Ele também ali se oculta.
Em outras palavras, mesmo quando Deus enche nossa imaginação da glória dele, de quem ele é, ainda assim, esses vislumbres de Deus não esgotam quem Deus é. Deus é maior do que os conceitos, Deus é soberano. Ok, Deus é todo-poderoso, Deus é maior do que isso. Deus é infinito, majestoso, Deus é muito maior do que essas categorias. Deus é como uma tempestade vindo em nossa direção, rugindo e rebrilhando. Deus é muito maior do que isso. Na luz, Deus se esconde. A gente não consegue, ou melhor, colocando de outro lado, a gente tem um pequeno vislumbre de quem Deus é aqui. Assim como Moisés, no Sinai, pede para ver a glória de Deus, e ele vê Deus de costas, uma expressão interessante, até curiosa, ele só vê um rebrilhar da glória de Deus, assim é conosco também. Quando Deus vem em nossa direção, quando Deus alimenta a nossa imaginação com a sua grandeza e o seu poder, você pode ter certeza, Deus é muito maior do que isso. Deus está muito acima disso. Isso é só um vislumbre de quem ele é. Ele, ao mesmo tempo que se revela para a gente, ele se oculta. E assim vai. Verso 5, nós temos aqui mais uma vez um flash, um relâmpago do Êxodo. Nós temos aí os 2 cavaleiros do Apocalipse, 2 cães de guerra do Apocalipse vindo, né? Deus se serve da peste e da pestilência. Aqui a gente lembra o que Deus fez com o Egito. A gente lembra das chamadas 10 pragas do Egito. Deus tornando o Nilo em sangue, Deus semeando, espalhando rãs pelo Egito, Deus espalhando piolhos pelo Egito, moscas, Deus esmagando o Egito, ponto a ponto. Ele, Deus, esse guerreiro, vindo para lutar e libertar o seu povo, vindo para salvar o seu povo. É isso que Deus faz, até mesmo aquilo que não está sob o nosso controle, o controle dos homens, até isso é usado pelo próprio Deus, quando esse Deus vem na tempestade para julgar a terra e julgar as nações da terra. O verso 6, Deus vem como um terremoto. Nós, quando fomos ao Chile, a gente pegou um terremoto leve. Aliás, nós tivemos um terremoto que alcançou São Paulo alguns anos atrás, acho que em 2007 ou 2008. Né? Então, quem estava em prédios aí, barulho de cristaleiras batendo, janelas batendo, é uma situação terrível. A gente simplesmente não tem equilíbrio, a gente não tem um controle sobre onde a gente está pisando. Deus vem como grande terremoto, Deus faz a terra tremer. A ideia aqui é que, enquanto Deus está avançando, a terra está abrindo espaço para Deus marchar sobre a terra. Mais uma vez, no verso 7, há menções geográficas, Cusã e Midian. A ideia aqui é que Deus, avançando do sul, faz as nações recuarem, as nações correm de medo desse Deus que é como a tempestade, uma tempestade tremenda. Mas, como eu disse, a imagem da tempestade ainda é pequena para descrever quem é Deus. Mesmo a tempestade, uma grande tempestade de raios e trovões, sendo algo aterrorizante, que enche a gente de pavor, sendo a imagem que espanta e esmaga a gente, essa imagem não abarca quem Deus é. Abacuque muda a imagem agora. Agora Deus é um cavaleiro, cavalgando milhares de cavalos, e esse cavaleiro, esse guerreiro celestial, vem para salvar o seu povo. Versos 8 a 17. Abacuque se espanta aqui, a imagem mudou, e a ideia que Abacuque transmite é que esse Senhor, olha de novo a expressão, Senhor em versalete, mais uma vez ele usa o nome sagrado, a casa contra os rios, Yahvé, que está irado, a casa contra os rios, ó Senhor da aliança, ó Deus do pacto que está irado, Deus que entrou na aliança inquebrantável com o povo. Será que Deus está irado com a criação? Será que Deus vai derramar furor sobre a criação? Porque Deus vem como aquele que cavalga em cavalos, e esses cavalos arrastam ou levam consigo os carros de vitória. Só um detalhe aqui interessante, a imagem aqui é de uma biga, uma quadriga, que era tipo um cesto com rodas, que era arrastado por cavalos, eram os carros de combate daquela época, e geralmente quem andava nesses tipos de carros, eles tinham lanças e flechas para irem detonando os inimigos. Às vezes as rodas tinham um tipo de lança ou tipo de espada que ia cortando e decepando todas as pessoas que estavam ao redor daquele carro. Essa imagem aqui, Yahvé cavalgando, ele nesse carro, e poucos exércitos
Pouquíssimos exércitos no mundo antigo tinham esse tipo de instrumento militar. Deus nesse carro, um carro sendo arrastado por muitos cavalos, ele vindo para vencer. Mas não é contra a criação que Deus está irado. Não é contra a criação que Deus vem para guerrear. Deus vem para guerrear contra aqueles que se levantaram contra Judá, contra Jerusalém e contra o ungido, Davi, ou descendente da casa de Davi. Então, verso 9, verso 10, verso 11, 12, 13, dá a ideia de Deus avançando para destruir aqueles inimigos que estão avançando contra Judá e Jerusalém. Há um encontro de dois exércitos aqui no campo de batalha. Só que no caso, o exército que vem para salvar o profeta, o povo de Deus e o próprio ungido, é o exército de homens só. Toda a imagem aqui é a imagem de uma confusão de batalha. O povo está no meio do campo de batalha, os exércitos da Babilônia vêm no horizonte cavalgando, lembra, como leopardos, como águias que vêm para destruir tudo, e de repente Deus surge no meio dessa confusão da batalha. A ideia aqui é que Deus, cavalgando esse carro de guerra, ele vai usando lança para despedaçar os seus inimigos, vai usando as flechas para matar os seus inimigos, ele simplesmente passa por cima das nações que estão lutando contra a Judá e contra Jerusalém e contra o ungido. Mas qual é o ponto central dessa passagem? Ela se encontra dos versos 13 a 15, especialmente o verso 13, quando agora Abacuque começa a ter um vislumbre do triunfo do Senhor contra toda a oposição, contra todo inimigo. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Toda essa ação vitoriosa de Deus, Deus vindo no meio da tempestade, com raios e trovões, fazendo os montes tremerem, a terra tremer, o mar se afastar como no Êxodo, toda essa noção, essa visão de Deus como um guerreiro divino, um guerreiro celestial gigantesco que vem para esmagar a oposição, vem para esmagar o inimigo, tem como alvo a salvação do povo e do descendente da casa real. A profecia aqui, então, é incompleta. E aqui a gente precisa ir ao Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente descobre que essa profecia de fato se cumpriu. Em Jesus Cristo, nós temos aquele que de fato nos salva. Ele vem para a nossa salvação. Mas o Novo Testamento remete-nos ao fim dos tempos. E aqui a gente precisa ler Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. Nesse último livro da Bíblia, que não é um livro profético, é um livro apocalíptico, é um outro tipo de gênero literário, nós temos uma visão, uma nova visão, similar à visão de Abacuque. João, exilado na ilha de Patmos, na segunda grande perseguição que o Império Romano move contra a igreja, ele tem um vislumbre do triunfo final de Deus contra todo o império, especialmente aquele império que quer ser o império total, que quer controlar toda a sociedade. E aí, no final do livro, ele tem uma visão de vitória. Olha o que diz o texto, e tenta fazer uma analogia com o que nós lemos em Abacuque, capítulo 3. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você avançar mais um pouquinho, verso 19, verso 17 e 18, os exércitos se unem para lutar contra o grande Deus, e aí o que acontece?
E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A imagem aqui é uma imagem de batalha da antiguidade clássica. Não era nada bonito, imagino, de se ver. Não havia nenhuma unidade para sepultar os mortos no campo de batalha. Eles simplesmente ficavam ali apodrecendo no campo de batalha. Mas o fato é que uma das últimas imagens do Novo Testamento é a imagem de que o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio como cordeiro, agora vem como leão, e ele vem como guerreiro, e vem como guerreiro para lutar as batalhas do povo de Deus, e dar um fim a essas batalhas por meio do seu triunfo completo, seu triunfo final. Ele vem para vencer. Então, as imagens que nós vemos aqui no livro de Abacuque, elas primeiro alcançam o seu cumprimento em Jesus Cristo. Ele é o Salvador do seu povo. Ele, por meio do seu sacrifício na cruz, por meio da sua fraqueza, ele venceu a morte, venceu o diabo e seus demônios. Ele nos salva dos nossos pecados. Mas esse que veio como cordeiro virá como leão para triunfar. E a imagem aqui é bonita. Esse leão, esse cavaleiro, que da sua boca sai uma espada para vencer, ele tem um nome que nenhum outro tem. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso, Abacuque pode ver a vitória sobre toda oposição. E aí no verso 16 ele teme e treme. Ele fala que o íntimo dele se comoveu. As entranhas dele se comoveram. As entranhas dele, por assim dizer, deu aquele nó na barriga, como a gente costuma dizer. Ele fala que os lábios dele começam a tremer ao ouvir a voz daquele que vem. Ele fala que podridão entrou nos ossos dele. A ideia aqui é que ele envelheceu diante do que ele está vendo. Ele sabe que ele não vai ser consumido, porque ele aprendeu que o justo viverá pela fé. Essa é a única esperança que ele tem, mais nada. E aí ele agora diz que ele vai, em silêncio, esperar o dia quando esse guerreiro celestial, esse que vem como a tempestade, vai vir para destruir o povo que atacou Jerusalém e Judá. Por isso o profeta se alegra. O profeta começa a celebrar. Versos 17 até 19. Tendo essa visão, a visão de que Deus vem como uma tempestade imensa, a visão que Deus é um guerreiro indestrutível, invencível, um guerreiro que luta para vencer. A derrota não é opção, a derrota não é possibilidade, ele já é vitorioso antes da fundação do mundo. A certeza desse triunfo leva o profeta a celebrar a Deus, leva o profeta a louvar a Deus. Aqui eu só posso ler os versículos bíblicos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim. Gente, nós estamos pensando aqui num texto escrito há 2.700 anos atrás, pelo menos. Nós estamos falando de uma cultura essencialmente agrícola. As pessoas não tinham os privilégios que temos hoje de entrar no mercado e comprar bens e produtos todos manufaturados e prontos para uso. O que o profeta está descrevendo é um desastre completo. É fome, é sede. Não havia água potável. Precisava ser do vinho da videira para beber, para ter líquido. É simplesmente o fim de tudo que é descrito aqui. É simplesmente não ter nenhuma subsistência terrena. Ainda que ele não tenha nada disso, ainda que ele não tenha o que comer, o que beber, como se vestir, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Mesmo assim. Nós já temos considerado aqui que o significado do nome desse profeta significa abraçar, é aquele que se agarra a Deus. O que o profeta lembra para nós aqui, que nossa vida é transitória. Tudo ao nosso redor é transitório. Tudo está fadado a passar, para bem e para mal.
Algumas vezes é uma situação ruim que passa e a gente tem alívio. Outras vezes uma situação má que atinge a gente, mas mesmo essa situação vai passar. Deus, o Senhor, o guerreiro celestial, aquele que é maior do que a pior tempestade que a gente já enfrentou, mais terrível do que a pior tempestade que nós já vimos na vida, esse permanece para todo sempre, e aquele que permanece nele pode se alegrar nele. Eu me alegro no Senhor. Lembra, o canto aqui é um canto emocional. O profeta salta e pula e dança na presença de Deus. Ele exulta no Deus da minha salvação, no Deus da nossa salvação. O profeta aqui não é uma pessoa impassível, com as mãozinhas postas no cós da calça e cantando alguns louvores a Deus. Não, o profeta está vibrando. Ele ganhou a liberdade que ele está ligado a um Deus que permanece sempre, sempre, a um Deus que é vitorioso, um Deus que cuida do seu povo mesmo nas piores circunstâncias, mesmo que o povo não tenha nada de subsistência. Tudo que poderia manter esse povo vivo e abrigado e alimentado, passe. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza. Antes, Abacuque fala que Deus é a rocha mais elevada. Agora, Abacuque retrata Deus como uma fortaleza inexpugnável. Ele é posto diante de nós como muralha que não tem como ser fendida ou penetrada. E mais, agora a metáfora muda. Ele fala de corças. O que Deus faz com a gente? Não sei se você já viu imagens de corças em montes. É impressionante como é que ela se equilibra num pedacinho de rocha, num pedacinho de pedra. Deus vai colocar a gente como corça em lugares elevados, onde nós não somos tocados pelos nossos inimigos e nada vai fazer a gente cair dali. A gente vai andar nas alturas. Presta atenção. Por que Abacuque celebra dessa forma tão bonita, com tanta força e tanta paixão? Porque ele viu a Deus. Ele viu a glória de Deus. Não só a mente dele foi alimentada, a imaginação dele foi atraída por esse Deus, que é mais possante do que uma tormenta, mais poderoso do que o mais forte guerreiro que a gente tenha na terra. Ele viu a Deus. Será que nós temos visto a Deus? Será que a gente tem visto esse vislumbre da glória de Deus? Será que a gente tem sido nutrido por esse Deus que vem, que cavalga para vencer, para lutar em prol do seu povo? O ponto aqui não trata apenas de nós termos impressões temporárias de Deus. A questão maior aqui é que nós somos convidados a, no meio das nossas lutas e tormentas, como Abacuque, buscar a Deus de forma tão intensa, se agarrar a Deus como a nossa única esperança, de tal forma que uma hora Ele vem a nós, e a semelhança de Moisés no monte e de Abacuque aqui na sua torre da vigia, Ele dá vislumbres da sua glória para a gente. Você já tem visto a Deus? Você tem tido essas visões de Deus? Irmãos e irmãs, Abacuque começa essa passagem clamando por avivamento. A gente precisa clamar por avivamento. A gente se contenta com muito pouco. A gente se contenta com as migalhinhas que caem da mesa do senhor da casa. A gente é como aqueles cãezinhos que ficam só esperando a migalha cair, comer a migalha e está satisfeito. Há muito mais para ser dado para a gente. Há um banquete imenso para ser oferecido para a gente. E nós nos satisfazemos com muito pouco. Quantas horas nós temos durante a semana? 100 e poucas horas. Quantas horas nós nos dedicamos a Deus para ouvir a palavra sagrada dEle? No domingo, 2 horas. Que dieta é essa? Diante de tudo que nós passamos durante a semana, como nós podemos enfrentar nossas lutas e tribulações que vão nos encontrar daqui a pouco, na hora do almoço e durante o restante da semana, com uma dieta tão básica como essa, se satisfazendo com tão pouco como nós nos satisfazemos? Você já viu a Deus? Você já teve esse vislumbre da glória de Deus que leva você a querer mais e mais e mais de Deus? Desse Deus que é eterno, desse Deus que é a rocha, desse Deus que é fortaleza, desse Deus que é fiel ao pacto que Ele entra conosco, desse Deus que é por nós, desse Deus que é maior do que as maiores tormentas, desse Deus que é um guerreiro que vem para nos salvar, para a salvação do seu povo. Eu quero terminar
ilustrando o que eu quero dizer com essa noção de visão de Deus. Quero ler 3 testemunhos aqui e a gente encerra com eles. O primeiro testemunho vem de um puritano chamado John Owen. Ele foi capelão de Oliver Cromwell, que foi um tipo de primeiro-ministro da Inglaterra, numa época que ela não tinha rei, um dos grandes políticos ingleses toda a sua história. Somente depois da morte dele é que se descobriu um memorial que ele escreveu dentro da Bíblia dele. E ele diz o seguinte: mas o que senti palpavelmente, graças à admirável generosidade do meu Deus e à influência sumamente agradável e consoladora do seu espírito, em 22 de outubro de 1704, excede muito mais as mais expressivas palavras que o meu pensamento poderia sugerir. Experimentei então um inexprimivelmente ameno derretimento do coração, lágrimas de alegria jorrando dos meus olhos, porque Deus derramara abundantemente o seu amor através dos corações dos homens, e porque, com esse mesmo propósito, o meu coração fora tão marcadamente possuído do seu bendito Espírito e por ele. A gente já tem provado alguma experiência parecida com dessa? De experimentar esse inexprimivelmente ameno derretimento do coração, lágrimas de alegria jorrando dos nossos olhos, porque a gente agora tem a experiência de Deus derramar abundantemente o seu amor sobre nós. John Flavel, um dos puritanos mais amados aí, ele escreve, tempos depois, sobre a experiência que ele teve enquanto viajava. Ele diz assim, prosseguindo alguém escrevendo da experiência dele, prosseguindo em seu caminho, os seus pensamentos começaram a dilatar-se e a elevar-se cada vez mais com as águas da visão de Ezequiel, até que por fim se tornaram uma transbordante enchente. Tal era a intenção que a sua mente alimentava, tão arrebatadores eram os sabores das alegrias celestiais, e tal era a plena segurança do seu interesse nisso, que ele perdeu completamente a visão e a percepção do mundo e de todas as preocupações dele decorrentes, e durante algumas horas ele ficou sem saber onde estava, isso mais do que se ele estivesse dormindo no sono mais profundo em seu leito. Chegando exausto a uma certa fonte, sentou-se e lavou-se, desejando ardentemente que se aprovesse a Deus, este fosse o lugar da sua partida desse mundo. A morte apresentava-se aos seus olhos o rosto mais amável que ele já tinha visto, exceto o rosto de Jesus Cristo, o que o deixava assim, de modo que não se lembra de que, embora morrendo, sequer tivesse pensado em sua querida esposa e filhos em qualquer interesse terreno. Chegando à sua pousada, a influência continuava impedindo o sono. A alegria do Senhor continuava mais e mais a transbordá-lo, e ele se sentia como um habitante do outro mundo. Muitos anos depois, ele se referia àquele dia como um dos dias do céu, e declarava que ele passara a compreender a vida do céu mais com aquele dia do que com todos os livros que ele lera e discursos que ouvira a respeito. E por fim, Jonathan Edwards. E ele escreve: quando eu cavalgava mata dentro para cuidar de minha saúde em 1737, apenas num lugar retirado, como é meu costume, parei em busca de contemplação divina e oração, e tive uma visão, para mim extraordinária, da glória do Filho de Deus como mediador entre Deus e os homens, e da sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e da sua tenra e gentil complacência. A graça, que parecia tão tranquila e amena, também se mostrava grande acima dos céus. A pessoa de Cristo via-se inefavelmente excelente, com excelência suficientemente grande para sorver todos os pensamentos e concepções. E permaneceu, quanto possa julgar, durante cerca de 1 hora, o que me manteve a maior parte do tempo no mar de lágrimas e chorando alto. Senti uma ardência na alma, para ser, não sei expressar de outro modo, esvaziado e aniquilado, para jazer no pó e ser cheio unicamente de Cristo, para amá-lo com um santo e puro amor, confiar nele, viver fundado nele, e para ser perfeitamente santificado e tornado puro com a pureza divina e celestial. Você já tem visto a Deus? Você já tem contemplado a glória do seu Deus? Busque-o. Busque-o em quebrantamento. Busque-o por meio da iluminação que procede da palavra de Deus, da própria palavra dele. Mas busque-o sobretudo para que naqueles momentos críticos, quando você se agarra a Deus e mais a ninguém, ele venha a você e você tem um vislumbre da glória dele. Você possa contemplá-lo como contemplou Abacuque, em toda a sua majestade tremenda, em toda a sua cavalgada vitoriosa,
de tal forma que seu coração seja totalmente satisfeito nele e você já tenha, aqui e agora, a certeza da vitória completa de Deus e de Deus para o seu povo e para o seu ungido. Vamos ler juntos versos 17 a 19? A uma só voz, todo mundo junto. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz habitar nas minhas alturas. Amém? Senhor Deus, nós imploramos, dá avivamento para nós. Nós conhecemos a Tua Palavra, nós temos ela diante de nós. Nós temos sido alimentados por histórias da Tua Palavra. Nós ouvimos como o Senhor agiu com poder no passado. Então nós imploramos, ó Deus, no meio da ira, lembra-te da misericórdia, aviva-nos, Senhor. Dá graça de tal forma que a gente possa celebrar e saltar na Tua presença, vibrar diante de quem Tu és, ó Deus Santo, Eterno, Tu que és a rocha mais elevada, nossa fortaleza, Tu que por meio do Teu Filho vem cavalgando para vencer os Teus inimigos e para a salvação do Teu povo. Ó Deus, aviva-nos, dá nova vida em nosso meio, dá nova paixão por Ti, dá novo amor por Ti, dá amor pela Tua santidade. Ajuda-nos a ter comportamento irrepreensível. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como povo da aliança. Ajuda-nos a, de fato, sermos influência no meio dessa geração má e perversa. Reaviva-nos, ó Deus. Sem reavivamento a gente não pode cumprir isso. Sem avivamento da Tua parte, a gente não tem como ser, de fato, um povo da aliança, um povo com conduta diferente, um povo que não torce a lei, um povo que não se regozija com a violência feita. Ó Deus, dá avivamento para nós. Mas do outro lado, Senhor, Tu conheces cada pessoa aqui nesse lugar de culto. O Senhor conhece cada uma das nossas lutas. O Senhor conhece os pecados com que temos lutado. O Senhor conhece as nossas dores, doença, a perda de entes queridos, divórcio, desemprego. Alguns aqui talvez tenham sofrido violência. Alguns talvez estejam sendo perseguidos de forma iníqua e injusta. Ó Deus, vem, luta por nós. Nós somos fracos, nós somos pequenos, nós somos o Teu povo, um povo que era como um lobo uivando no deserto. Ó Deus, vem lutar por nós. Tu que és nosso guerreiro, Tu que és esse guerreiro invencível, Tu que em Teu Filho cavalga para vencer, o Teu Filho que é o Rei dos Reis, Senhor soberano, vem lutar por nós, vem lutar nossas batalhas, vem trazer vitória, assegura-nos dessa vitória, ajuda-nos a esperar em silêncio o Teu triunfo, ó Deus. Ajuda-nos com confiança a celebrar, porque o Senhor já é vitorioso. Nós só estamos escutando agora os últimos sons de uma guerra que já foi vencida por Ti e vencida no Calvário, na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era o Cordeiro e que virá como leão para vencer. Ó Deus, sê vitorioso, infunde em nós essa certeza de vitória, ajuda-nos no meio de nossas lutas, dores, sofrimentos, a sermos nutridos com as imagens exaltadas que vêm de Ti mesmo. Tu és a tempestade, Tu és o guerreiro, a vitória é Tua, e nós, ligados a Ti, já participamos dessa vitória. Ajuda-nos, ó Deus, a celebrar e exultar como profeta. Ajuda-nos a nos alegrar em Ti, a buscar refrigério em Ti, buscar alívio em Ti. Ó Deus, sê por nós, Tu que reinas sobre tudo e todos, Tu que comandas as nações, Tu que és o Senhor da história, sê conosco e sê por nós. Luta as nossas lutas. Nós imploramos isso em nome de Jesus.